Boa noite, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 19. Nós não vamos ler agora, conforme a exposição desse capítulo, desses versículos, eu vou lendo, explicando e fazendo algumas aplicações. Tá certo? Mas deixa aberto aí, vamos primeiramente orar, pedir a graça de Deus. Senhor, Deus e Pai, toma este momento nas tuas mãos, um momento muito importante, onde nós vamos ouvir a tua palavra. Me ajuda, me capacita, me dá sabedoria para que eu possa expor a tua palavra. Abençoa o teu povo e todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, já estamos caminhando para o terceiro mês de confinamento. Terceiro mês. E com isso não estamos podendo ir ao templo para juntos, como igreja, prestarmos um culto ao nosso Deus. Não estamos podendo. Muitos estão trabalhando de casa. Nossos filhos estão estudando de casa. Nada de saídas públicas, no fim de semana, como ir ao shopping, ir ao estádio de futebol, ir à praia, fazer uma viagem, enfim. Estamos confinados, estamos isolados por conta da Covid-19. E uma das minhas preocupações que existe em meu coração como pastor de uma igreja é saber como cada crente está vivendo a sua vida com Deus nesse momento de isolamento, de confinamento, ou seja, a sua vida de oração, estudo das Sagradas Escrituras, a vida de santidade, a vida piedosa, temente a Deus, pois a vida com Deus, ela não parou com o confinamento. Ela não parou com o isolamento, pelo contrário, o confinamento não é empecilho para que estacionemos a nossa vida com Deus, ou seja, ninguém está de férias. E às vezes a impressão é que muitos relaxaram, espiritualmente falando. Então nós não estamos de férias, pelo contrário, a nossa busca para vivermos uma vida de oração, ela continua, deve continuar. O estudo das Sagradas Escrituras deve continuar. A busca dia a dia pela vida de santidade deve continuar. A busca pela vida piedosa deve continuar. E mais, e é nesse ponto que eu quero me aprofundar nesta noite mais. Satanás, ele não cessou a sua guerra contra nós por causa da Covid-19. Satanás, ele não está isolado no seu reino. Satanás não está confinado em seu reino, não. Ele continua agindo da mesma maneira que Pedro já nos alertou há mais de 2000 anos. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, Pedro diz o seguinte para a sua comunidade, para os crentes. Ele diz: estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. Aí ele continua: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro diz o seguinte para aqueles crentes: estejam alertas, vigiem. Quando Pedro diz vigiem, significa que devemos exercer uma cautela cuidadosa. Como se faz quando está em perigo, significa que devemos estar atentos contra as artimanhas e o poder do maligno. Essa é a ideia desse vigiem. E sabe por que devemos ficar alerta? Devemos vigiar nesse nível? Porque o diabo, ele é o meu inimigo. Ele é o seu inimigo, é inimigo da igreja. Como nos mostra Pedro. O diabo, inimigo de vocês, e ele diz, anda ao redor
como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa é a posição de Satanás. Observem que o leão, ele não está agachado. Não. O leão não está deitado, o leão não está parado. Não, não. Pelo diz que ele está andando ao nosso redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E eu estava estudando um pouco sobre o leão. Quando o leão ruge, é porque ele está sendo despertado pela fome. Ele está com fome. Pois então, ele é mais feroz e mais ansiosamente procura sua presa. Assim é Satanás em relação a nós. Ele não está de brincadeira. Ele não está agachado, ele não está deitado, ele não está tranquilo, ele não está parado, ele não está passivo, ele não está confinado. Não. Ele está andando ao nosso redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. A linguagem de Pedro é metafórica. Satanás, ele quer devorar a minha vida espiritual e a sua vida espiritual. Satanás, ele quer devorar nossos casamentos. Satanás, ele quer devorar a nossa vida de oração, a nossa vida de santidade, a nossa vida piedosa, a nossa vida devocional. Satanás, ele quer devorar nossos filhos no que tange a criação deles, desviando dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Satanás não está confinado. Pedro está falando diretamente para crentes. Portanto, meus irmãos, Satanás, ele continua bem ativo nesse momento de confinamento, de isolamento. Ele continua guerreando contra nós, a igreja do Senhor. E agora especificamente em nossos lares. Porque nesse momento é onde a igreja, porque nós somos a igreja. Nesse momento é onde a igreja do Senhor está reunida. E o alvo de Satanás até a sua derrota final é lutar contra a igreja do Senhor. E isso independe do contexto ou do local. Então, se hoje a igreja se encontra confinada, isolada e nos lares, é nesse contexto que ele vai agir contra nós. Pode ter certeza que ele não está parado, não está confinado em seu reino. Entenda uma coisa. Satanás, grave isso, não esqueça disso, está em guerra contra nós, contra a igreja do Senhor. Agora, alguém ao ouvir o que eu estou dizendo, talvez possa estar pensando, com todo respeito ao pastor Walter, o senhor está sendo dramático, pastor, está sendo muito dramático. O senhor está exagerando, não é possível. Pois eu não vejo em minha vida nada disso que o senhor está falando. Eu, particularmente, não enfrento nenhuma guerra. Por sinal, tudo anda muito bem na minha vida, na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos. Talvez você esteja dizendo isso aí. Então deixa eu ser um pouco mais claro com você. Se você se diz crente de verdade, convertido, regenerado, nascido de Deus, justificado por Cristo, está numa posição de santidade, ou seja, separado deste mundo, e você não enfrenta essa guerra espiritual em sua vida, ou você não é convertido de verdade, e pensa, você apenas pensa que é, ou você é até convertido, mas nesses dias está vivendo como o diabo quer. Ou seja, o seu estilo de vida não incomoda. Não incomoda ele. O seu cristianismo é raso, ou seja, a sua vida espiritual é rasa. Você não supre uma vida de oração, você não sabe o que é uma vida de oração. Você certamente não é um estudante das Sagradas Escrituras. Provavelmente você se tornou um crente terreno, um crente mundano, preso a essa terra. Portanto, seu estilo de vida, ele agrada a Satanás.
E ele não tem motivos para guerrear contra vocês, contra você. Então aqui está a explicação. Agora, procure viver um cristianismo autêntico. Procure viver um cristianismo sério. Aí sim você verá essa guerra dia a dia. Dia a dia. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em casa, seja na vizinhança, seja na própria igreja. E o maior e melhor exemplo que poderia usar nesta noite para mostrar isso que estou falando é o exemplo da vida do homem Jesus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Quando Satanás estava guerreando contra Jesus no deserto, vocês conhecem muito bem essa história, se você é um crente de verdade, deve conhecer muito bem. Satanás está vendo de um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1 mostra isso. Satanás está diante de um homem que estava há 40 dias de jejum, ou seja, na dependência total do Pai. Satanás está diante de um homem cheio das Escrituras, da palavra. Satanás está diante de um homem de oração, Jesus. Mas foi justamente contra esse homem que Satanás foi guerrear, porque são esses que o incomodam. Então, se você não ter visto essa guerra espiritual em sua vida, comece a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Comece a partir de hoje. Comece a pedir a Deus que Ele controle a sua vida com a pessoa do Espírito Santo. Mergulhe de cabeça numa vida de oração. Mergulhe em uma vida de estudo das Sagradas Escrituras. Mergulhe em uma vida de jejum, uma vida de dependência do Senhor. E você verá rapidamente Satanás se levantando contra você para guerrear com todo rigor e vigor que ele tem. Portanto, nessa noite, eu quero me ater a isso, porque isso tem me preocupado. Nesse momento que os crentes estão confinados, eu quero falar sobre guerra espiritual. Não! De muitas coisas estranhas que estão falando sobre guerra espiritual, e falam há muito tempo. Nós estamos aqui para usar um termo popular, viajar na maionese? Não. Mas usar as Sagradas Escrituras. Isso me preocupa, pois no contexto que estamos vivendo, em meio ao confinamento, em meio ao isolamento, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O diabo, Satanás, o inimigo da igreja, está em guerra contra nós. Ele não está confinado em seu reino. Como Pedro disse, ele está andando ao nosso redor como um leão. Não é como uma pomba, não, é como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Portanto, vamos ficar atentos a tudo aquilo que Deus vai nos ensinar nesta noite. Dito isso, convido os irmãos a acompanhar o texto sagrado de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 19, ao 20, de repente. E vamos começar a aprender nesta noite como vencer essa guerra contra o diabo. Amém? Bom, Paulo, depois de falar de tantos assuntos nessa carta, assuntos como redenção, assuntos como penhor do Espírito, nossa posição em Cristo, reconciliação com Deus, unidade do Espírito, santidade, ser cheio do Espírito Santo, submissão, relacionamento homem-mulher, relacionamento entre pais e filho. Paulo agora, de maneira proposital, vai falar de um tema muito relevante para aquela igreja e muito pertinente para todos os crentes em todas as épocas, e independente do contexto. Paulo vai começar a falar da batalha do crente. Na verdade, Paulo vai terminar a sua carta com esse tema para mostrar que existe uma guerra para todos aqueles que querem viver da maneira que ele ensinou. Então é como se Paulo dissesse o seguinte: vocês querem
colocarem em prática tudo que eu ensinei, então aprenda o que eu vou dizer agora. Há uma guerra espiritual que vocês têm que travar. E essa guerra é contra quem? O diabo, como eu disse. Então, meus irmãos, precisamos entender que nós somos salvos, sim. A nossa salvação está garantida, sim. Mas há uma batalha contra nós, filhos de Deus. De fato, fomos selados com o Espírito Santo, sim. Mas mesmo assim, existe uma guerra contra nós. De fato, estamos em uma nova posição em Cristo, sim, mas existe uma guerra contra nós por causa dessa posição, dessa nova posição. Nós somos reconciliados com Deus, sim, mas mesmo assim é uma guerra contra nós. Então, Paulo ele diz no versículo 10, finalmente, e ele continua, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, eu termino esta carta falando para vocês, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nos versículos 11 e 12, ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observe que Paulo não diz a luta de vocês. Ele diz a nossa luta. A nossa luta. Nós temos uma luta. E o primeiro ponto que quero chamar a sua atenção nesta noite é que nós cristãos temos uma luta, uma guerra para lutar. E essa luta não é contra pessoas, mas sim contra Satanás e seus anjos. Satanás ele usa pessoas, mas a luta é contra ele. Observe que Paulo ele vai criar todo um contexto de guerra, todo um contexto de batalha. Então ele usa termos como armadura, cilada, luta, couraça, escudo, capacete, dardos, espada. Ou seja, ele está querendo deixar claro que eles estavam em luta, em guerra. Paulo, nesse momento, ele está preso em Roma. E guardas do exército romano estão à sua frente, ele está vendo isso toda hora. E ele está vendo esses homens vestidos com essa armadura. E certamente ele sabia como eram essas guerras romanas. Então, nesse momento, ele começa a fazer um paralelo de como eram essas guerras, de como eram essas batalhas, e como eles se defendiam. E aplica isso de uma maneira espiritual para os crentes, trazendo verdades relevantes para os crentes daquela época e para a nossa época. Meus irmãos, nós travamos uma luta a cada dia. E é uma luta espiritual. Não despreze, ouça o que eu vou lhe dizer, não despreze essa guerra. Pois a coisa é séria, muitos soldados de Cristo, Satanás, ele conseguiu derrubar. E o momento que nós estamos vivendo, confinados em casa, se nós não tomarmos cuidado, é um ambiente propício para isso, fértil para Satanás. Então muitos crentes, muitos soldados de Cristo, Satanás conseguiu derrubar. Não estou falando que esses perderam a salvação, não é isso, não tem nada a ver. Mas muitos desses estão inutilizados dentro do reino de Deus, estacionados dentro do reino de Deus, pois Satanás os atacou e esses não estavam bem preparados e caíram e ficaram prostrados. Não estão mais conseguindo se levantar. Meus irmãos, quando nós olhamos para a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente, está falando de Satanás e de Jesus. Este lhe ferirá a cabeça, no caso de Jesus, e você, Satanás, no caso, lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia
ela já ocorreu na cruz. O que Satanás conseguiu apenas contra Jesus foi feri-lo no calcanhar. A linguagem aqui é metafórica. Isso aponta para os sofrimentos que Jesus passou. Mas Jesus feriu a cabeça da serpente. Ele destruiu. Meus irmãos, prestem atenção no que vou lhe dizer. Nós já entramos em uma guerra que a vitória já é nossa, já é certa. Já é certa. A nossa vitória contra o diabo já está garantida. Pois Satanás ele não pode fazer mais nada contra nós em relação à nossa salvação. A nossa salvação está garantida, ela está segura em Cristo Jesus. E esse era o propósito desse guerreiro do mal, ou seja, impedir que o homem se reconciliasse com Deus. Por isso que ele fez de tudo para que Jesus não chegasse à cruz e morresse. Pois aprove a Deus salvar o homem lá na cruz com a morte do seu filho. Mas foi lá na cruz, com a morte de Cristo, a sua ressurreição, que se cumpriu Gênesis capítulo 3, 14 e 15. Agora entenda o que eu vou dizer. Entenda o que eu vou dizer. Eu fui estudar um pouquinho sobre cobra. E quando uma cobra ela perde a sua cabeça, mesmo assim o seu corpo continua se mexendo. E ainda existe a possibilidade dela picar mesmo com a cabeça cortada. Existem uns impulsos elétricos na cobra que mesmo depois da cabeça cortada, ela pode picar. E tem casos na internet que pessoas morreram com picada de cobra mesmo com a sua cabeça cortada. Isso é um fato. Então, meus irmãos, Jesus feriu a cabeça da serpente? Sim. Mas mesmo assim ela ainda continua agindo em um determinado período. A metáfora de Gênesis capítulo 3, versículo 15 aponta para a cruz, aponta para a destruição de Satanás, que Hebreus 2,14 fala. Mas ele ainda não foi lançado no lago de fogo de Apocalipse 20:10. Que diz o seguinte: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Isso ainda não aconteceu. Então, é o que nós aprendemos em teologia. É o já e o ainda não. Ele já foi destruído, mas não totalmente. Isso acontecerá na consumação. E enquanto isso, ele continua agindo, mesmo nesse estado, dentro de certas limitações. Com isso, tem agido e tem atingido muitos crentes. Mesmo dessa forma, ele continua guerreando contra nós. Meus irmãos, muitos crentes, como já disse, foram atingidos por Satanás e por conta disso estão estacionados em suas vidas espirituais, ou seja, esses não conseguem mais crescer espiritualmente, foram atingidos por Satanás. E para eles, servir a Deus tem sido um fardo, vir à igreja é cansativo, louvar a Deus é um fardo, estudar a Bíblia não é relevante. São crentes que não conseguem usufruir dos benefícios da salvação. Foram atingidos por Satanás. Satanás conseguiu estacionar a vida espiritual desses irmãos. Crentes que só andam desanimados. Não estou falando de pessoas que estão depressivas ou com qualquer outra doença que mexe com as suas emoções. Não. Mas de crentes que não estão doentes, mas vivem tristes, desanimados. Meus irmãos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que Ele escolheu para a sua herança. Que nação é essa? A igreja, ou seja, eu e vocês. Portanto, o crente, ele é alguém feliz. O crente
É alguém alegre, que vive seguro, que mesmo diante das piores adversidades da vida, consegue viver esperançoso, pois o Deus que ele serve é o Deus Todo-Poderoso, e que já demonstrou o seu grande amor por nós, quando entregou seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Eu pergunto para vocês nessa noite, qual o povo dessa terra que tem os benefícios que nós temos? É uma pergunta retórica. Não tem um povo como o povo de Deus. Que o povo nessa terra pode usufruir do que nós usufruímos. Qual o reino que tem o rei como nós, Jesus Cristo? Qual a força militar que tem o general como nós? Não existe. Agora, esse povo também tem um inimigo. E ele se chama Satanás. E não vai deixar de lutar contra nós até que Jesus volte. Então a luta é diária. Independente do contexto, do momento que nós estamos vivendo, Satanás ele continua guerreando contra a sua igreja. Meus irmãos, quando Jesus nos salvou, ele nos deixou em uma posição de firmeza. A questão agora é permanecer firme, como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina. Portanto, se você se encontra derrotado nessa batalha contra Satanás, você pode começar a se erguer hoje. Agora, não existe mágica, né, para que isso aconteça. A minha proposta nessa noite não é que ao término da mensagem eu declare: agora você é um vencedor nessa guerra. Isso não funciona. A minha declaração não vai fazer você um vencedor automaticamente. Isso não existe. Satanás ri de declarações como essas. Ou então, se estivéssemos, na igreja, eu estenderia minha mão sobre vocês e faria tal declaração: você está pronto para a guerra. Isso não existe. Isso não funciona. Agora, se vocês colocarem em prática o que vou ensinar nesta noite, pela graça de Deus, irmãos, aí eu garanto a vocês que o império das trevas jamais vai conseguir te derrubar. Jamais conseguirá te derrubar. Sabemos que em uma guerra, temos essa noção clara que existe a possibilidade, sim, de você ser ferido. Isso não tem jeito. Então, nessa guerra, há momentos que somos feridos, atingidos por Satanás. Pois, nessa guerra, é inevitável não sermos atingidos por ele. Pois nós não somos perfeitos. Mas o que Paulo nos garante, aqui está o ponto, é que se nós nos revestirmos com toda a armadura de Deus, conseguiremos permanecer firmes e inabaláveis. Amém? Bom, vamos ao texto então. E a primeira coisa que Paulo diz é, versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vou repetir. É importante que você sublinhe, que você pinte esse versículo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mas o que significa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Meus irmãos, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é justamente se revestir da armadura de Deus. É justamente isso. Hoje veremos nessa noite que todas as peças dessa armadura estão interligadas com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nos fortalecemos com essa armadura, estamos diretamente nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Pois, como disse, veremos que todas as peças são geradas por Ele. Por isso que logo em seguida, ao verso 10, Paulo diz no versículo 11,
vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Então, para vocês entenderem, de versículo 10, finalmente fortaleço no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, não se enganem. Não se enganem. Só em Jesus conseguiremos nos fortalecer contra as ciladas do diabo, contra essa guerra dia a dia. Agora, a condição para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo é se revestir de toda a armadura de Deus. Não adianta apenas termos parte dessa armadura, pois o nosso inimigo é um inimigo experiente, estrategista e um guerreiro. Satanás, ele nos conhece muito bem, pois ele tem um conhecimento acumulativo a respeito do homem. Ele já existe há muito tempo aqui na Terra, portanto, ele conhece muito bem. Ele me conhece, ele conhece você, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pontos fracos. E para enfrentá-lo, teremos que estar bem preparados. Não podemos ser crentes, como diz aí, minha boca. Não dá para enfrentar Satanás com frasezinhas de efeito, como por exemplo, está amarrado e outras mais. Para enfrentá-lo, teremos que estar bem preparado. Como disse, não podemos brincar com o nosso inimigo. Nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. Versículo 12 e versículo 13, Paulo diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 3. Por isso, ou seja, por não ser uma luta natural, mas sim espiritual, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Observem que detalhe importante no versículo 13. Essa armadura nos deixará resistente no dia mau. Meus irmãos, não tem jeito. Não se iludam. O dia mau vai chegar nas nossas vidas. E no contexto aqui, o dia mau terá influência direta de Satanás. É aquele dia que nós somos atacados, né, no nosso casamento. É um dia mau contra a nossa família, contra os nossos filhos. É um dia da tentação, é um dia da cilada, é um dia que Satanás organizará para nos derrubar. Enfim, é um dia mau. E poderia ficar aqui especulando várias situações sobre esse dia que Paulo chama de dia mau. Mas o mais importante é o que Paulo diz, versículo 3. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, se formos revestidos com essa armadura, conseguiremos resistir no dia mau. E depois vamos conseguir permanecer inabaláveis. E quantos crentes não conseguem resistir no dia mau? Quantos? Alguns crentes até vestem essa armadura e resistem no dia mau. Só que muitos depois não usam mais essa armadura e com isso não conseguem permanecer inabaláveis. Meus irmãos, a guerra contra Satanás, a nossa guerra é dia a dia, não há trevas. Portanto, temos que nos revestir todos os dias com essa armadura. Ele sabe que não pode tirar a salvação que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Então ele vai fazer de tudo para que você leve uma vida rasa diante de Deus. Ele vai fazer de tudo para que você seja um crente superficial. Qualquer sinal de guerra já é suficiente para te derrubar. Ele vai atacar seu casamento, seus filhos, ele vai criar
terror psicológico, ele vai procurar te deixar triste, ele vai fazer de tudo para tornar você um crente mundano. Ele vai trabalhar para que você não usufrua de todos os benefícios que Jesus conquistou para nós na cruz. Vai fazer tudo isso porque é uma guerra e ele não para. Então nessa noite vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ou seja, vamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Vamos ver então o que é essa armadura. Vamos entender. Paulo então diz no versículo 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Ou seja, Paulo vai começar a mostrar por etapa como se manter firme diante dessa guerra contra o diabo. E a primeira, ele vai fazer isso através da armadura, e a primeira coisa que ele diz é: mantenham-se firmes, cingindo-se, ou seja, arrume-se, se arrumando, com o cinto da verdade. Meus irmãos, o cinto era o que prendia a couraça do soldado. Senão ela poderia ficar solta, né? Aquela couraça ia atrapalhar a sua locomoção. Nele também era preso a espada. Ou seja, o cinto era a base dessa armadura. E Paulo faz o paralelo e diz que o cinto é a verdade. E, portanto, devemos cingir com ela. Mas a pergunta que precisa ser feita nesta noite, às vezes as pessoas fazem confusão, é: que verdade é essa? Que verdade é essa? Alguns intérpretes dizem que essa verdade é a nossa verdade. Ou seja, se você for um homem, uma mulher da verdade, que sempre fala a verdade em toda e qualquer situação, você dessa forma está cingindo-se com a verdade, com o cinto da verdade. Mas isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, e por que não? Porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos, a nossa natureza é terrível. Sem falar que Paulo deixa claro que a armadura, e consequentemente todas as peças, é de Deus. A armadura é de Deus. Portanto, todas as peças dessa armadura vêm de Deus e mais. Não se enfrenta uma guerra espiritual com o natural. Então essa verdade é o que nós vemos em João capítulo 14, versículo 6. É Jesus. Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade, é Jesus Cristo. E contra essa verdade, aí sim Satanás não pode absolutamente nada. Contra essa ele não pode. Colocar o cinto da verdade é imitar a vida de Jesus. Mas, pastor, isso seria utópico nada. Por sinal, essa é uma mentira do diabo, ou seja, que nós não podemos imitar o Senhor Jesus. Mas Paulo falou: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se Paulo, que era um miserável pecador, como eu e você, conseguiu imitar a Cristo, eu e você podemos também. Amém? Então, essa é a primeira parte dessa armadura, a verdade de Cristo. É o próprio Jesus. Quando nós seguimos o estilo de Jesus, vivemos na verdade de Cristo, nós começamos a investir com essa armadura. A segunda peça dessa armadura, versículo 14, ainda assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Couraça da justiça, segunda peça dessa armadura. Meus irmãos, a couraça era feita de couro, por isso o nome couraça. E alguns também tinham uma lâmina, né, de ferro. A couraça tinha como propósito proteger os órgãos vitais, como o coração. Portanto, Paulo chama essa couraça
né, de couraça da justiça, o paralelo que ele faz. Para alguns intérpretes, essa metáfora Paulo está usando para falar da nossa justiça. A nossa justiça, a justiça humana. Mas não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. O profeta Isaías, falando sobre a nossa justiça, ele diz o seguinte, Isaías 64, versículo 6, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, ou seja, como se fosse um absorvente. A nossa justiça é tão podre, é tão suja como absorvente. É o que o profeta diz. A justiça que Paulo está se referindo é a justiça de Cristo que foi imputada em nós. Que vimos em Romanos 3, 23 a 26, quando Paulo diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus por isso. Essa é a justificação. Deus nos considera justos por causa da justiça de Cristo que foi imputada em nós. Não é disso que Paulo está querendo falar, que ele está falando, meus irmãos. Sabe aquele dia que você acorda? Você já deve ter passado por esse dia e ouve aquela voz dizendo, você não presta. Você não presta. Você é um miserável pecador. Você pecou de novo. Você perdeu a salvação. Você vai para o inferno. E sabe quem está falando isso muitas vezes? O próprio diabo. Te atacando, te acusando. Agora, ele de fato tem razão quando diz que somos miseráveis pecadores, porque somos, só que agora somos miseráveis pecadores, remidos, justificados, salvos por Jesus. Mas é justamente nesse momento, quando estamos sendo atacados, né, pelo diabo no nosso coração, é justamente nesse momento, quando ele quer nos atingir, nos acusando com as nossas falhas, que nós temos que nos vestir da couraça da justiça, no sentido de nos apossar dela, pois nós somos considerados justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo, e não pela nossa. Então essa couraça protege de toda acusação do diabo, por mais que o diabo diga o que ele quiser de você que foi salvo por Jesus. Você diante de Deus é uma pessoa justa, considerada justa, não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de Cristo que foi imputada em você. Meus irmãos, todos nós um dia estaremos diante de Deus para sermos julgados, crentes e não crentes. Mas Deus, Ele vai nos julgar segundo a justiça de Cristo, e não segundo a nossa, que é podre. Por isso nós seríamos absolvidos naquele dia. Grave isso. Sabe o que nós iremos ouvir do Pai? Romanos 8:1. Quando estivermos diante do tribunal para sermos julgados pelo nosso Pai, Ele vai dizer o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. É isso que todo filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, regenerado, justificado, vai ouvir. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Portanto, o diabo pode falar o que ele quiser sobre a minha pessoa, porque eu fui justificado pelo nosso Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quantos crentes sofrem por não conhecer a doutrina da justificação? Quantos são atingidos por Satanás por não se revestirem com a couraça da justiça? Paulo foi claro em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente, é de graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
Claro, irmãos, que não estou fazendo apologia ao pecado, longe de mim fazer isso, mas o fato é que os nossos pecados não têm poder para tirar a salvação que foi conquistada por Cristo Jesus, e por causa dele fomos justificados. Deus, quando olha para nós, os seus filhos, ele vê a justiça do seu Filho imputada em nós. Então, quando Satanás vier te acusar, vista essa couraça. Ou seja, a justiça de Cristo. E se você pecou, se arrependa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala de outra peça dessa armadura, versículo 15. Ele diz: e tendo os pés calçados com a prontidão, ou seja, pronto para agir, com a prontidão do Evangelho da paz. Paulo está querendo falar aqui de firmeza. Nós crentes precisamos estar firmes, pois era justamente isso que a sandália romana dava ao soldado. Firmeza. Essas sandálias tinham umas travas, como tem as chuteiras, que faziam com que o soldado ficasse firme no chão, seguro. Paulo está dizendo o seguinte: estejam preparados com o Evangelho da paz, estejam de prontidão firmes contra Satanás. E um bom exemplo disso nós vemos em 1 Coríntios 15:1. O contexto é o seguinte: Paulo está enfrentando hereges que estavam querendo negar a ressurreição na igreja de Corinto. E sabe como é que Paulo combateu esses homens? 1 Coríntios 15:2. Ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes, porque a igreja esquece, né? Então ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Olha aí, por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Meus irmãos, nesse momento tão difícil na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava firme, de prontidão com o Evangelho da paz. E assim que surgiu um problema na igreja, Paulo estava preparado com o Evangelho da paz. Por isso não abrimos mão da pregação do Evangelho na ICLV Meia. Não abrimos mão da pregação do Evangelho. Meus irmãos, um dos ataques de Satanás contra a igreja, ou seja, contra nós, é usar os hereges para nos enganar. E o foco principal de Satanás é distorcer o plano salvífico. A igreja de Corinto estava quase seguindo a heresia que negava a ressurreição de Cristo. Mas lá estava Paulo, pronto, firme, com o Evangelho da paz. Meus irmãos, a teologia da prosperidade, ensinada por muitos pastores e pregadores, ela é demoníaca, satânica. Os pregadores da teologia da prosperidade, eles não negam a salvação pela graça. Vocês não vão perceber isso. Mas não pregam sobre ela. Eles só têm um foco, o bem-estar do homem. Por isso, essa teologia tem levado muitas e muitas e muitas vidas para o inferno, no evangelho terreno. Meus irmãos, os universalistas, que pregam que todo mundo vai ser salvo, independente da sua vida, da sua posição em Cristo, todos no final vão ser salvos. Eles pregam isso. E outro dia eu estava vendo um universalista pregando. E que pregação maravilhosa, que coisa tremenda. Mas quando faltavam 15 minutos de pregação, ele começou a vomitar as heresias. E se você não estiver preparado, firme com o Evangelho, você acaba sendo enganado. Satanás, ele é astuto. Então, quando Satanás nos atacar com heresias, precisamos estar calçados com o Evangelho da paz, firmes, fincados, preparados para a guerra contra tudo aquilo que Satanás vai querer nos enganar. Por isso que
Muitas pessoas pensam que são crentes, não são, porque não ouvem o evangelho verdadeiro. E muitos crentes muitas vezes se desviam por não estarem firmes nesse evangelho da paz. Então precisamos nos apegar dia a dia ao evangelho da paz, que nos dá firmeza contra as artimanhas de Satanás. Amém? Versículo 16, Paulo fala de outra peça dessa armadura. Ele diz, versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meus irmãos, o escudo romano, ele protegia todo o corpo e tinha um revestimento que não deixava que os dardos inflamados se propagassem. Dardos inflamados são setas, informações malignas que o diabo lança sobre as nossas vidas diariamente. Você está triste, está desanimado, querendo desistir de tudo, aquela coisa que você não entende, que Satanás te atacando. Paulo então usa essa metáfora para falar de fé. E Daniel, capítulo 3, versículo 13 a 18, é um bom exemplo quando mostra aqueles homens sendo lançados na fornalha. Eu vou ler para vocês. É um ótimo exemplo como esses homens usaram o escudo da fé. Diz o seguinte, Daniel 3, 13 e 18, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram imagens de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderia livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Meus irmãos, é essa fé demonstrada por esses homens que apaga todos os dardos inflamados do diabo. Estes homens confiavam em Deus independente das circunstâncias. Se Deus os livrasse da fornalha, amém. Mas se não os livrasse, amém também. E essa fé que vem de Deus, afinal de contas, a armadura é de Deus, que impede, que independente das circunstâncias, é que apaga os dardos inflamados de Satanás. As informações malignas, as dúvidas que muitas vezes ele lança sobre as nossas vidas. Observe para o que o demônio lá do Nabucodonosor fala no versículo 15. Porque certamente há uma influência do diabo na vida desse homem. Versículo 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Veja o que ele pergunta agora, veja se não é algo demoníaco. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Certamente esse homem, como disse, estava sendo influenciado por Satanás. Não tenho dúvida disso. Pois por trás de toda a idolatria, Satanás está. E diante de situação tão difícil que eles estavam enfrentando, Nabucodonosor tenta colocar dúvida no coração deles.
e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. O endemoniado do Nabucodonosor perguntou. Mas aqueles homens ergueram o escudo da fé e não foram atingidos por aquela dúvida lançada. E por que não dizer um dardo inflamado? Meus irmãos, esses dardos de Satanás tentam nos atingir quando estamos diante de situações difíceis. Isso é um fato. Quando nós estamos diante das fornalhas, da vida, quando Satanás nos questiona, cadê o seu Deus para te livrar dessa situação? Isso são dardos inflamados do diabo. Cadê o seu Deus que não te livrou de ser acometido por este câncer? Essa dúvida são dardos de Satanás. Cadê o seu Deus que não curou o irmão daquela doença e ele morreu? Cadê o seu Deus que não livrou aquele crente de ser assassinado naquele assalto? São dardos de Satanás. Cadê o seu Deus que deixou você ser acometido pela Covid-19? Cadê o seu Deus que deixou você perder o seu emprego? Meus irmãos, a nossa resposta, a resposta que nós devemos dar a Satanás diante desses questionamentos, deve ser a mesma que eles deram a Nabucodonosor, versículo 17 e 18. Grave isso no seu coração, como eu costumo dizer, leve isso para o túmulo. Eles disseram o seguinte, eu fico imaginando a cena. Eles disseram, se formos atirados na fornalha em chamas, a fornalha está lá. Aí ele diz, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Entendeu, Nabucodonosor? E ele nos livrará das tuas mãos. Olha aí, versículo 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ficou entendido, Nabucodonosor? O que me impressiona nesses homens é a sabedoria deles, é o equilíbrio deles, é a fé deles, o conhecimento que eles tinham sobre Deus. Observe que eles reconhecem que Deus poderia livrá-los ou não, diferente de muitos crentes que não vê a possibilidade de Deus não agir. Meus irmãos, entendam uma coisa nessa noite. O fato de nós reconhecermos que Deus não possa agir ao nosso favor em algum momento em nossas vidas, não é falta de fé. Tire esse peso da sua cabeça. O fato de você reconhecer que Deus não possa agir em algum momento, em alguma área da nossa vida, não é falta de fé. Pois esses homens eram homens de fé. Seus exemplos estão registrados na galeria dos heróis da fé de Hebreus. E eles reconheceram a possibilidade de Deus não livrá-los da fornalha. Pois eles disseram, mas se ele não nos livrar, eles considerando a possibilidade de Deus não agir. Meus irmãos, ter fé não é ficar declarando igual um louco que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Isso não é fé. Como disse, reconhecer que Deus não possa agir em algum momento, em alguma situação, não é falta de fé. Fé é confiar em Deus, independente das circunstâncias. E crer de verdade que Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa Deus pode fazer. Deus, Ele pode ressuscitar mortos. Não sei se você crê nisso, que está ouvindo, que está tendo acesso a esse vídeo. Ele pode ressuscitar mortos. Ele pode curar a pessoa do pior câncer. Ele pode nos livrar da Covid-19 mesmo com essa pandemia piorando a cada dia. Deus pode nos proteger, nos livrar. Ele pode nos livrar de perdermos o nosso emprego diante dessa crise. Ele pode sustentar em meio à crise política. Então, só o fato de eu crer de verdade que Ele pode fazer qualquer coisa, isso é fé. Isso é fé. Agora, o fazer compete a Ele. Pois Ele é soberano. É Ele que decide, eu tenho apenas que confiar nele. Quando entendemos esse conceito de fé,
Ai, irmãos, Satanás não tem como nos atacar em suas dúvidas. Ele pode sugerir as dúvidas que ele quiser, pois estamos revestidos com o escudo da fé. Amém? É disso que muitos de nós estamos precisando. Bom, já vimos que todos nós temos que nos revestir no Senhor e no seu forte poder. E fazemos isso quando nos revestimos com toda a armadura de Deus. Já vimos algumas peças dessa armadura. Já vimos o cinto da verdade. Essa verdade seria o próprio Jesus, que é a base dessa armadura. Já vimos a couraça da justiça, que seria a justificação, ou seja, a justiça de Cristo imputada em nós. Já vimos, os calçados que seria o evangelho da paz. Já vimos o escudo da fé. E no versículo 17, Paulo fala de mais duas peças dessa armadura. Versículo 17, ele diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O próprio versículo já traz a sua própria interpretação. Paulo agora se refere ao capacete da salvação. E ele está, obviamente, falando de proteção. O capacete é o que protegia a cabeça dos soldados. Certamente Paulo usa essa metáfora para falar da nossa segurança em relação à nossa salvação. Paulo já tinha ensinado nessa carta sobre a certeza da salvação, quando ele mostra que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a garantia da salvação. E certamente Satanás atacaria os crentes a respeito dessa segurança. E em nossos dias ele tem atacado muitos crentes. Muitos crentes. Esse ataque é feito diretamente nas nossas mentes. Portanto, a nossa mente precisa estar bem segura com esse capacete, com essa certeza, pois é justamente aqui que o diabo procura nos atingir, muitas vezes colocar dúvida a respeito da nossa salvação. Precisamos desse capacete. Então, quando a nossa mente, preste atenção nisso, está protegida com a certeza da salvação, com o capacete da salvação, o diabo não tem como colocar dúvida a respeito dela. Não tem. Está com o capacete da salvação. Grave isso, entenda isso. Está com o capacete da salvação. Se ele está com um conceito certo a respeito da salvação. Está com a mente totalmente protegida quanto a isso. Ou seja, eu sou salvo pela graça de Deus e essa salvação está garantida em Cristo e ponto final. Portanto, precisamos ter em nossas mentes o que Paulo falou em Romanos 8, 38, 39. Olha o capacete da salvação. Paulo diz: pois estou convencido, não tem dúvida, estou convencido, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso fala de segurança da salvação. Capacete de salvação. Precisamos ter em nossas mentes o que Jesus falou em João 10, 27 ao 29. Jesus. Ele diz, João 10, 27, 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Segurança da salvação, capacete da salvação. Precisamos ter em nossas mentes o que Paulo falou aos Filipenses 1,6. Estou convencido, ele diz, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o capacete de salvação, ter esse conceito nas nossas mentes. Entender essas verdades está
está revestido com o capacete da salvação. Meus irmãos, depois que eu entendi isso aqui, não tem como Satanás, de maneira alguma, colocar dúvida a respeito da minha salvação. Pois o capacete está dia a dia na minha mente. Satanás não tem como colocar dúvida a respeito da nossa salvação quando você se reveste com o capacete da salvação. Amém? Aí no versículo 17, Paulo diz: usa o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra de Deus. A outra parte dessa armadura é a espada. E Paulo deixa claro que a espada é a palavra de Deus. Meus irmãos, é uma arma de ataque, a palavra de Deus. E o nosso maior exemplo é Jesus, quando foi tentado no deserto. E todos sabem muito bem como Jesus usou essa arma naquela batalha, naquela guerra, e venceu. Todas as vezes que Satanás tentou Jesus, ele usou a espada do Espírito, a palavra de Deus. Isso nós temos que fazer diante das nossas guerras. Por isso a minha insistência para que vocês conheçam as Escrituras. Pois imagine Satanás te tentando em um momento de guerra. Como usaremos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se não conhecemos as Escrituras? Pois não basta dizer que está escrito para Satanás. Não. Temos que mostrar e praticar o que está escrito. Para isso temos que conhecer bem as Sagradas Escrituras. Meus irmãos amados, aí está toda a armadura de Deus. É isso que as Escrituras nos mostram claramente. Portanto, precisamos investir de toda a armadura. Não parte, mas toda. E dessa forma, desta maneira, é assim, nós iremos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Não existe magia, não existe outra maneira. Aqui está a maneira que Paulo nos ensina. Essa é a maneira eficaz para que consigamos vencer as nossas guerras diárias contra o nosso inimigo e permanecermos inabaláveis. Amém? E para que consigamos investir de toda a armadura, precisamos estar aos pés do Senhor em oração, pedindo a sua ajuda. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 18: orem no Espírito. Depois que ele mostra todas as peças de como vencer esta batalha, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha a oração aí. Orar no Espírito é estar ligado em oração com sua mente em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Veja que Paulo diz: em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. É guerra, irmãos. É guerra. É guerra. Versículo 19, Paulo pede oração para ele também. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo sabia o valor da oração. Meus irmãos, o crente que se veste com essa armadura não significa que ele nunca será atingido por Satanás. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Não somos perfeitos, então mesmo com essa armadura, às vezes somos atingidos. Somos feridos, caímos nessa batalha, pois como disse, não somos perfeitos. Porém, pelo fato de estarmos bem preparados, vestidos com essa armadura, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e com essa armadura sendo banhada pela oração, ficamos firmes e continuamos inabaláveis diante dessa guerra. Amém? Meus irmãos, se decidirmos nessa noite nos vestir com toda a armadura de Deus, saiba que a graça de Deus vai atuar em nossa vida, o Espírito Santo vai nos ajudar, pois sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo, não conseguiremos. Não conseguiremos. O que temos que fazer é agir.
é nos revestir, como aprendemos nessa noite. Agora, se você não tomar essa atitude, eu diria que você não vai perder sua salvação. Não vai. Você vai para o céu, porém você vai levar uma vida espiritualmente rasa, chata, enfadonha, uma vida de derrotas, espiritualmente falando, sem experiências com Deus, vivendo apenas momentos esporádicos com o Senhor. Quando, na verdade, Deus tem uma vida espiritual rica e vencedora para todos os seus filhos. Meus irmãos, eu espero que todos, ao ouvir esta mensagem, procurem colocar em prática, pois nós estamos em guerra. Satanás não está confinado. Que nesta noite o Espírito Santo crave esta mensagem no seu coração, para que você continue dia a dia caminhando diante dessa guerra e vencendo, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo que falou nos nossos corações. Eu peço que o Senhor ajude aqueles que estão abatidos, que fraquejaram nesta guerra, mas que através da Tua palavra nesta noite, aqueles que ouviram possam colocar em prática. Ajuda a cada um. É isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.